Bom dia, boa tarde, boa noite a todos. Venho, já há algum tempo eu não gravava um vídeo mais longo. Conforme eu postei essa semana um vídeo curto sobre a chegada do Crabro, do Pseudotrophus crabro no aquário, e que eu iria detalhar um pouco mais, né, sobre a chegada desse peixe nesse aquário, que é um aquário de 1,5 m, com 450 litros, né, no total, sendo que ele tem um pequeno SUP lateral, né. Eu tenho outros vídeos descrevendo a história desse aquário. Ele foi montado há já um pouco mais de 5 anos. Há cerca de quase 3 anos eu desmontei por época de uma reforma aqui na casa, e depois tenho até os vídeos lá contando dessa saga de desmontar o aquário, manter os peixes durante cerca de quase 3 meses numa caixa d'água. Então alguns dos peixes que estão aqui comigo, como por exemplo eu tenho um cascudo pepita de ouro, temos um Cynodontis euopteros, né, um gato invertido, um acará severo, que estão aí há cerca de 5 anos, né, quase que desde o início da montagem do aquário, assim como também um Polypterus senegalus, que está mais ou menos nesse tempo. Depois vieram os outros Polypterus, outros senegalus, como um senegalus albino e um também um senegalus derese, um Polypterus derese, que já está há menos tempo, mas assim também há cerca de 3 anos. Também a saga da chegada desses peixes, eu tenho alguns vídeos. Então meu objetivo aqui é estar relatando, né, para as pessoas, para os amigos, como é que está a minha vida de aquarista, né, sem ser um professor do assunto. Então, esse aquário, originalmente, ele era um aquário amazônico, plantado, só que, como eu tenho outros aquários menores, tem um aquário de 200 litros, tem um outro aquário de cerca de 50, eu ia trocando os peixes, né? Esse aqui está mais adequado aqui, esse ali. E como esse aquário é maior, veio aquela vontade de ter peixes maiores, né? Então, a princípio eu tinha cardume de acara-bandeira, cheguei a ter discos, tive 4 discos selvagens que eles, né, sofreram realmente muito. Eu entendo que foram peixes que vieram mal adaptados, com muitos vermes, algumas coisas, ou talvez como eu tenho, né, acompanhado alguns aquaristas, talvez eles já tinham sequelas dessa viagem, dessa transferência, porque eles comiam, mas eles só emagreciam cada vez mais. E até que com o tempo eu fui perdendo os discos um a um. Desisti dos discos, hoje eu não tenho acara-discos. São peixes lindos, maravilhosos, magníficos, né? Mas nesse momento a minha ideia pelo menos por hora, eu desisti dos discos, né? E então com o tempo eu fui trazendo outros peixes maiores, como os polípteros. Tem a saga lá do Endlicheri, não sei exatamente, né, a pronúncia, que eu comprei por engano, né? Eu comprei um derese e veio, né, esse outro peixe que é muito maior, que é um predador, né? E ele começou a crescer e devorar os outros. Aí eu fiz uma troca por um senegalus com um aquarista aqui da minha cidade, aliás, com um lojista. Então, todo esse histórico tem aí nos outros vídeos, né? Mas vamos pegar daqui para frente, né? Então, com o tempo, esse aquário se tornou um aquário comunitário de peixes de porte médio, com esses peixes que eu descrevi. Algumas vezes, né, tem o Texas Blue, né, que é o mais recente, que está há cerca de menos de um ano, né, uns 6 meses, né, que o Texas Blue ele ainda está num porte médio. O acará severo está enorme, como lá no short eu detalhei mais, né, os peixes no aquário, né.
e aí vem a vontade de colocar mais algum peixe, só que isso ficou uma tarefa bem complicada aqui nesse aquário, porque como são peixes já mais maduros, que estabeleceram seus territórios, e aí qualquer novo peixe é atacado, e normalmente quando a gente adquire um peixe na loja, ele vem pequeno, ele vem filhote, né? Então algumas vezes eu tentei colocar outros peixes, eu pensava em dar mais movimentação no aquário. Inclusive adquiri uns barbos Denisone, que estão num outro aquário menor, eles já estão muito grandes, mas até depois eu mostro lá. Mas enfim, eu não me animei a colocar aqui, porque embora os polípteros que eu tenho sejam, né, os upper jaw, né, então são aqueles menores, né, então senegalos e deleze, né, mas são predadores, né, então assim eu fico bastante receoso, e principalmente com os ciclídeos, né, que são muito territoriais. O Texas Blue mesmo chegou já não muito pequeno, com cerca de uns 7, 8 centímetros, só que ele é um bicho muito bravo, né? Ele se impôs logo no aquário, só que hoje ele não perturba ninguém. E aí, o que acontece? Questão de parâmetros. Como eu tenho esses ciclídeos e os polípteros que não têm assim, uma exigência muito específica de pH, né? Os ciclídeos sim, né? Eu venho mantendo num pH aproximadamente neutro. Bom, aí entra outra questão, né? Que é o tema talvez principal que eu quero abordar nesse vídeo. pH, né? Então, eu tenho cerca de 40 anos de aquarismo não ininterruptos, houve um período aí, um hiato aí de mais de 20 anos, né? Eu tive aquário na adolescência e depois voltei há cerca de 6 anos atrás. E nesse ato o aquarismo desenvolveu muito, né? Então eu sou lá da época lá dos anos 80, né? Meados dos anos 80, na minha adolescência, quando a gente criava peixe com compressor de ar, né? No aquário, aquela bombinha, tinha umas caixinhas onde você colocava ali um pouco de perlon, talvez para pegar um pouco da sujeira que entrava ali, né, impulsionada pelo aerador, né, pelo compressor. Como se fosse hoje um filtro esponja, né, mas nem o esponja na época tinha. Eu me lembro que ainda quando eu estava no final, assim que eu comecei a ver, pelo menos aqui, né, na minha cidade, aqui em Campo Grande, Mato Grosso do Sul, chegarem em algumas lojas, primeiro aquelas placas plásticas que colocava no fundo do aquário, né, para se formar uma biologia ali embaixo, e também alguns filtros como se fosse um hang-on, só que como ele era impulsionado pelo aerador, não existia essas bombas, né, que a gente tem hoje de circulação, ou bombas, né, pelo impulso da água que chegava ali até dentro dele, né, então ele tinha uma vazão muito pequena, né, era uma coisa muito rudimentar. Bom, quando eu voltei ao aquarismo, 6 anos atrás, eu comecei a assistir vídeos do YouTube, né, de aquaristas, né, e aí me falavam, né, do aquário high-tech, das tecnologias que existem hoje, os sistemas de filtragem, né, os SAMPs, né, os canisters, né, então, e toda a iluminação, e ozônio, enfim, né, filtros UV e toda essa tecnologia. E eu fiquei injeção de CO2 no aquário plantado, tudo isso que eu desconhecia, né? Que eu fui aprender o que é isso. Mas uma coisa, uma referência ainda continuava existindo, que é essa questão do pH, né? Um animal na natureza, dependendo da origem dele, ele tem um pH definido que predomina no ambiente onde ele vive, e ele só pode viver no aquário se eu proporcionar uma água que tenha aquele pH para ele, além de outros parâmetros, né, de dureza, enfim. Bom, e eu sempre trabalhei dentro dessa lógica, né, embora
algumas vezes a gente vai fazendo algumas experiências e vai vendo também, né, não aleatoriamente, né, mas assim baseado nas experiências de outros aquaristas, né. Então, por exemplo, eu tive uma experiência cerca de uns 4 anos atrás, que eu montei um pequeno aquário, um pequeno, né, bem menor do que esse, um aquário de 60 litros, com alguns peixinhos embunas, né, ciclídeos africanos. E tentei estabelecer ali aquela coisa do pH 8, da dureza alta tal, e não deu muito certo. Eu acabei desistindo dos ciclídeos africanos, embora sejam peixes que sempre eu admirei. Bom, e aí segui com esse aquário aqui, né, de comunitários, predominantemente de ciclídeos americanos, não necessariamente amazônicos, né? Tive Jack Dempsey, tive Joia, né, que é africano, mas que também não é daqueles dos pHs mais altos, né? Boca de Fogo e Green Terror, né? E aí o que acontece? Só que foram ficando esses que estão aqui. E como eles foram crescendo, aí introduzir outro vai ficando mais complicado. Mas a gente sempre tenta alguma coisa, como eu tentei 6 meses atrás o Texas Blue e deu certo. E aí eu queria, não tinha nem plano a princípio, né, de colocar um peixe mais... Bom, mas vamos entrar na questão que eu quero abordar aqui principalmente, né, que é a questão do pH, né? Então, eu não poderia ter, por exemplo, aqui, então a princípio, né, nem peixes de pH muito ácido, nem muito alcalino, né? Ou seja, exclui-se ciclídeos africanos, né? Principalmente dos grandes lagos, Malau e Tanganica, né? E só que eu tenho visto depois, né, com o passar do tempo, nos últimos anos, 1 ano, 2 para cá, alguns outros posicionamentos, né? Um dos que mais me impactaram foi quando eu conheci e comecei a acompanhar os vídeos do Father Fish, né? Que é um senhor lá norte-americano que ele defende o aquário natural, né? Vamos lá no brejo pegar lama, encher de lama no meu aquário, joga uma areinha por cima para não turvar a água e bota planta e peixe sem equipamentos, sem muitos equipamentos, né? Então, quem não conhece, né, eu tenho certeza que muita gente conhece, mas quem não conhece vale a pena conhecer o Father Fish. E porque ele tem uma proposta exatamente, né? Ele tem uma loja, né? Inclusive não é uma loja, né? Aquilo é uma estufa onde ele tem um monte de peixes e plantas em um monte de aquários e de repente você vai lá visitá-lo, se você quiser comprar alguma coisa ele te vende, né? Assim, e ele é muito dessa posição que eu entendo que a indústria não deve gostar muito dele. Por outro lado, né, quando eu voltei ao aquarismo, eu seguia muito, né, esses influenciadores, né, que todos eles estavam lá fazendo o merchan dos 200 mil produtos que ele põe dentro do aquário, né, e dos equipamentos, né. Então, a princípio eu engoli muito aquilo. E dentro das minhas possibilidades, né, ou seja, não vou montar um aquário high-tech porque eu não pretendo botar CO2, eu não pretendo, mas enfim, né, eu vou fazer alguma coisa dentro daquilo que tiver ao meu alcance, que para mim fica uma coisa também um pouco mais fácil, né, de cuidar, de gerenciar e questão de custos também, né. Então sempre aquários um pouco mais naturais, mas sempre, né, já fiz muito isso de gastar um monte de dinheiro enchendo com um monte de produto, né. Algumas coisas que às vezes eu ficava... Por exemplo, eu tinha um influenciador, que eu não vou nem falar o nome dele agora, ele é bem conhecido, mas que ele vivia fazendo, né, os merchandising de um monte de coisa. E um dia ele estava falando, por exemplo, que tem um produto lá que você compra que é nitrato, né? Nitrato, para você jogar nitrato na água porque a planta precisa, né? Só que os peixes produzem muito nitrato, então você precisa fazer TPA semanal e jogar aquela água fora e botar uma água nova, porque senão vai concentrar nitrato no aquário. E aí você... Só que sem nitrato de tudo também não pode ficar. Então você compra o nitrato e joga na água. E algumas coisas daquilo com o tempo, para mim, começaram a não fazer sentido nenhum. Então como assim? Eu tenho que fazer TPA toda semana para tirar o nitrato, mas aí eu compro o nitrato para jogar dentro da água que eu troquei, né?
Então, estou dando só esse exemplo, né? Foi uma das coisas assim que começaram a me chamar a atenção. Falei, eu acho que tem alguma coisa errada aí, né? E aí eu fui começando a procurar, a pesquisar e a seguir outros aquaristas que já defendem uma outra visão, né? Que eu não tenho que fazer esse bombardeio de produtos químicos dentro do aquário o tempo todo. Bom, com o tempo esse aquário aqui deixou de ser amazônico, entre outras coisas, porque os ciclídeos maiores, eles predam as plantas, eles arrancam as plantas, né? Então eu tenho plantas artificiais e tenho ainda algumas criptocorini, alguma coisa aqui que sobrevivem, que eu tento sempre ter, né, na medida do possível, plantas. Eu acho que os outros aquários que eu tenho são plantados, né? Plantados chamados low-tech, né? De baixa demanda, né? Tenho a caixa d'água onde eu tenho a criação de peixes, que tem também alguns vídeos dela. Mas enfim, quando se estabelece, por exemplo, então, essa questão do aquário, né, totalmente high-tech e artificial, com uma série de equipamentos que controlam tudo, né, dosadoras, coisas, né, máquinas que vão injetando permanentemente produtos automaticamente dentro do aquário, não sei o que, eu entendi que por uma série de fatores eu tentava buscar um outro caminho. Bom, e nessas buscas, então, por exemplo, conheci o Father Fish, né? E aí comecei a ver, né, que ele pregava alguma coisa que é daquele aquário lá que eu tinha na adolescência, que você não, né, que muitas vezes no aquário dele nem filtro tem, né? Tem só exatamente um aerador para movimentar a água, para oxigenar a água e tá beleza. E negócio de TPA ele diz que não faz nunca, né? É claro que tem todo um princípio que não se aplica, por exemplo, nesse aquário, né? Um aquário natural, ele precisa ter muitas plantas e poucos peixes, né? Para ele encontrar um equilíbrio, né? É algo muito interessante para mim, né? Mas não se aplica exatamente nesse aquário. Esse aquário ele fica aqui na sala de espera do meu consultório, né? E ele é um pouco diferente, né? Até para essa questão das plantas e tudo mais. Mas vamos lá, né? Então, uma das coisas que eu fui percebendo com o tempo, por exemplo, é que a questão, por exemplo, dos ciclídeos, né? Então, nós temos ciclídeos amazônicos, ciclídeos americanos não amazônicos, ciclídeos africanos, né, continentais, das bacias de rios, ciclídeos dos lagos, né, Vitória, Malau e Tanganica, e que cada um deles tem necessidades muito específicas e eu devo ter no aquário só de um lugar, né? No caso do Malawi, por exemplo, ainda eu deveria ter ou embunas ou não embunas e não misturar também, né? E entendo que algumas dessas coisas sempre para mim fizeram muito sentido. Com relação a ciclídeos africanos, eu sempre tive como principal referência o Matheus Sartori, né? Que é alguém assim que eu entendo que ele, né, apesar de ser um jovem, né, aquarista lá, ele realmente me parece uma pessoa muito, muito dedicada, né, a preferência dele, que ele declara, né, que são os ciclídeos africanos. Por outro lado, existem outros aquaristas também experientes, né, como o Marcos Alvarenga, por exemplo, né, que é aquarista e biólogo, né, que ele fala que ele mistura, né, ciclídeo americano com africano, né, dependendo do parâmetro ali, tudo bem, né? E aí, especificamente com relação ao pH, entra Father Fish de novo, né? Father Fish depende do seguinte, você pode ter qualquer peixe em qualquer pH, mais ou menos isso. Como? Né? O peixe se habitua, o peixe se acostuma a viver, né, naquele pH. Então, segundo ele, você deve manter os seus aquários no pH da sua cidade, da água que sai da sua torneira, que aí você não precisa ficar enchendo de produtos químicos para alterar o pH, né? E os peixes, com o tempo, eles vão acostumando naquele pH, vivendo sempre ali, desde que não tenham alterações importantes de pH, né, frequentes. Eu sei que isso é extremamente polêmico, né, que há outras pessoas, inclusive biólogos também, eu não sou biólogo, né, então eu tenho que aprender com quem é especialista do assunto.
Mas eu vejo que né, assim como na minha ciência também existem as vertentes, as diferentes, né, abordagens, né, na biologia também tem, né, desde, sei lá, criacionistas e evolucionistas, enfim, né. É, Só que, embora eu acho difícil um biólogo ser criacionista, mas tudo bem, tem uns que se dizem ser, né. Mas, e aí depois, né, uma outra coisa que eu estava vendo também, recentemente, é uns vídeos do William Sugai. Ele é um aquarista extremamente experiente, é um lojista. Esses tempos eu estava vendo um vídeo sobre a história, ele, né, narrando a história dele, que ele está no aquarismo há quase 50 anos, né, que foi pioneiro em algumas coisas, inclusive pioneiro de venda de peixe pela internet e tal, né, é um lojista de São Paulo, conhecido também, e ele fala que ele tem, inclusive, né, eu já via já há anos, por exemplo, quando ele anuncia lá os peixes à venda lá no site dele, né, ele fala, por exemplo, lá, acarabandeira criado em pH 7.2, 7.4. E o quê? Mas a carabandeira não é um ciclídeo amazônico, né, que tem que estar em água ácida, né? E aí eu já tinha visto também alguns outros aquaristas falando que, por exemplo, na Europa, né, normalmente as águas naturais lá são alcalinas, pH 7 tanto 8 é o que sai da torneira na maioria dos lugares, na maioria dos países, né, sei lá, na Alemanha, na Inglaterra, na França, e que as pessoas criam os peixes normalmente num pH 7 tanto 8, inclusive a caradisco, neon, né, em pH 8. Né? Então tudo isso, né, eu sei que são, e eu acho que esse é o tema aqui, porque é extremamente polêmico. Eu vim aqui agora dar a última palavra sobre isso. Não, eu só estou tentando, até para justificar, né, o que eu tenho feito aqui nos meus aquários, em cima dessas informações, e o quanto é difícil para mim, eu imagino para qualquer aquarista, né, quando fica ouvindo essas posições tão diferentes, né. E então, e ele fala isso, por exemplo, que ele tem criação de peixes, né, cativeiro, estufa de criação, onde ele tem, por exemplo, ciclídeos do lago Tanganica, que a gente sempre ouve falar, não, Tanganica tem que ser 8,5, 9 de pH, né, uma dureza absurda, né? Então, e ele diz, não, né, os meus peixes, né, do lago Tanganica, Tangânica, a produção, a pronúncia que ele usa, né, eu não sei se essa então seria a correta, né, são criados em pH ligeiramente alcalino, 7.2, 7.4, e reproduzem nesse pH. Porque eles já estão adaptados em cativeiro, assim como os acarás bandeira ou discos de cativeiro criados na Europa estão habituados no pH 7 ponto tanto, né? Bom, e aí diante disso, né, eis que eu vou a uma loja esses dias, né, e estava conversando lá com um funcionário que me pareceu assim, como infelizmente não é a regra, né, bastante bem informado, bastante, né, e ele tinha lá, na minha cidade isso é pouco comum, poucos lugares tem, né, uma bateria lá de ciclídeos africanos. E aí tinha, né, esse peixe que me chamou muito a atenção, esse crabro, né, porque ele já estava muito grande, né, os peixes, né, viram pra... Eu falei assim, mas e esse aqui? Ele falou, olha, esse aqui é o tipo, ele virou quase que mascote aqui, né, ele está aqui há 6 meses, ele cresceu aqui, né, e ninguém nunca levou, tal. Eu falei, pois é, né, mas isso aqui é muito específico, né, você tem que ter uma água muito especial para criar um... Ele falou, não, aqui ele está sendo mantido aqui no pH neutro, né? E está crescendo, e está forte, está bonito aí, né? E assim, bateria, né? Aquele aquarinho desse tamaninho, né? Tava ele lá quase do tamanho do aquário, né? E me veio essa vontade, eu falei, eu vou levar esse peixe. Se ele está aqui no pH neutro, eu vou dar para ele um aquário de 450 litros com pH neutro, né? Ou até ligeiramente alcalino, como eu mantenho aqui. E ele veio, né? E ele está aqui.
É, é claro que alguns cuidados eu estou tomando. Primeira coisa, eu já tenho um aquário sobressalente que está desativado, que está pronto para recebê-lo caso ele não se adapte aqui, caso eu veja que ele não está bem aqui. Ele já está, né, como lá na short, né, eu detalhei bem ele está grande, né, ele é extremamente, é um bicho bravo, né, é um embuna, né, é um peixe muito territorial, né, e só que ele chegou aqui e ele deu de cara com o Texas Blue, que também é um peixe casca grossa, né, então, e imediatamente o Texas Blue começou a intimidar, ir para cima dele, a correr atrás dele, e ele correu do Texas Blue. Eu fiquei acompanhando isso um pouco, né? Cheguei até a pensar em tirar, mas eu vi que a correria estava diminuindo, e aí naquele dia, aquele final de dia eu estava acompanhando, era um sábado, eu falei, não, eu vou fechar tudo aqui, eu vou apagar as luzes, e né, eles vão ver como é, amanhã de manhã como é que vai estar essa história, né? E naquele dia, né, no primeiro momento, ele correu do Texas. E depois, no outro dia de manhã, o Texas corria atrás dele e ele já não estava correndo mais. E eles começaram a se encarar, chegou a ter ataque boca a boca, né? E só que ele foi se impondo e o Texas foi recuando. E ele passou a dominar o Texas, inclusive botar o Texas para correr. E aí eu continuei acompanhando naquele final de semana e com o tempo o negócio foi apaziguando. Hoje, por exemplo, o Texas marcou um território, né, mais aqui para esse canto, ele fica mais aqui pelo alto, mais solto, e o Texas ficou meio no canto lá. Mas não se atacam, não se agridem. Quando eu coloco ração, se o Texas vem para perto de onde ele está para pegar a ração, ele meio que dá um chega para lá, o Texas corre lá para o canto, vai pegar a ração que está lá no outro canto, e assim eles estão indo, né? Tem 2 semanas que o crabro está aqui. Nenhum deles está ferido, nenhum deles está com cor desbotada, nenhum deles está apresentando nenhum comportamento anormal, então eu continuo observando e mantendo. E é um peixe lindo, né? E ele já está grande. Os outros peixes ignoraram ele, assim como ele ignora os outros também. A treta dele foi com o Texas. Então, eu tenho, por exemplo, um acará severo que está enorme, uns 20 centímetros. E ele é a iminência parda do aquário, né? Onde ele vai, todo mundo vai saindo de perto, mas ele não ataca ninguém, ninguém ataca ele, e nem o crabro, nem o Texas mexem com ele, ele também não mexe com ninguém. Então, assim, vai se estabelecendo esse equilíbrio aqui, um equilíbrio delicado, eu sei, dentro de um aquário que é mais complicado, né? Mas é assim, né? Depois de, sei lá, de mais de 5 anos de volta ao aquarismo aí, a gente tenta, né, de repente aceitar um desafio desse, mas é claro, sempre tomando muito cuidado, né? Tinha uma colinha aqui, eu estou só verificando se eu esqueci alguma informação importante, acredito que não. Então, eu dei uma reforçada, né, nos testes que a gente usa, né, não só do pH, né, mas GH, KH, não é merchandising isso aqui não, gente, é só o que eu uso mesmo, inclusive também de minerais, né, vou mostrar inclusive aqui 2 concorrentes, né, nenhum dos 2 me pagam, né, eu estava usando esse, acabou, agora eu estou usando esse aqui, né, para reforçar um pouquinho mais, né, tamponar um pouco melhor o aquário, para manter um pH aí ligeiramente alcalino, e tá todo mundo bem, né? Então é uma experiência que eu estou fazendo, né? Mas assim, não é uma coisa, né, louca, né? Eu tô estudando muito, estou avaliando muito, estou observando muito, né, para ver se vai dar realmente para ele continuar aqui. Caso, né, dê algum problema maior, eu já tenho outro aquário separado para abrigar alguém, no caso de voltarem a ter brigas. Mas assim, pelo que eu vejo, pela experiência, né, um pouco de experiência que a gente tem, do momento em que os peixes eles estavam se atacando, estavam brigando muito, de repente eles, né, estabelecem uma hierarquia, estabelecem os territórios ali,
param de brigar, dificilmente eles vão voltar depois a brigar, né? Mas eu sigo observando. Então é isso, né? E aí eu queria colocar essa polêmica no ar. Eu não tenho a resposta, né? Eu tenho que seguir o pH rigorosamente daquele animal, né? Como ele vivia lá na origem. Por exemplo, eu já vi pessoas falarem, né, do neon, né? Ah, o neon vive em pH 4. Ah, mas na época da cheia na Amazônia, quando vem as águas da chuva, o pH altera muito, aumenta muito, né? Na época, né, mais baixa, em que aqueles igarapés ficam mais isolados, com a água só do rio, sem muita chuva, aí o pH acidifica muito, né, pela decomposição de folhas e tudo mais, mas ao longo do ano esse pH se altera bastante na maioria dos lugares, né? E assim como outras situações, sem falar nessa questão, o ancestral vivia no pH tal, mas hoje eles são criados em cativeiro nesse pH, é nesse pH que eles acostumaram a viver e estão reproduzindo e estão bem, né? Então, né, e esse é o lado assim, fantástico que eu vejo do aquarismo, né, de você ter sempre a possibilidade de estar estudando, de estar aperfeiçoando, de estar, né, inovando e de estar conseguindo, né, que para mim a maior vitória é essa, dizer, olha, eu tenho um peixe que está aqui há 5 anos, né, há 5 anos eu estou mantendo ele em boas condições, né, numa vida saudável, que eu acho que esse é a grande vitória, o grande, né, objetivo de um aquarista, né, pelo menos é o meu. Bom, muito obrigado para quem assistiu até aqui, e a minha ideia é essa, né? Vamos viver essa polêmica, vamos trazer novas informações, vamos trocar ideias, né? Nos aprimorando como aquaristas. Muito obrigado e até a próxima.